Olá, pessoal, como vai? Meu nome é Ana Cecília Eu sou Priscila Dias. e hoje a gente vai começar mais um episódio do Direito por Elas aqui na TV Erga Omnes, tratando da temática participação feminina na política e nada melhor do que falar sobre esse tema no ano eleitoral para a gente poder avaliar algumas questões e, de fato, refletir sobre vários pontos. Então vamos começar hoje com Priscila falando um pouquinho de como tudo isso começou, né? Como a gente veio a chegar de fato até aqui. Pois é, para a gente entender a participação feminina na política aqui no Brasil, a gente precisa viajar lá para a Europa, um tempinho atrás, né, com as nossas sufragistas. E tudo começou com uma mulher chamada Mary Wollstonecraft, que é uma francesa que rebatia os iluministas, né, que naquela época acreditavam que a incapacidade da mulher poder participar da política era algo inato, né, e ela rebatia que não, que na verdade a mulher ela tinha menos capacidade de participar da política e votar e discutir coisas acerca da política, porque ela recebia uma educação diferente da dos homens. Então isso se justificava justamente pela diferença, né, dessa questão educacional e que era facilmente resolvida caso simplesmente as mulheres tivessem uma educação de forma igualitária à dos homens. E depois de muito tempo, né, acabou chegando aqui no Brasil com Nísia Floresta, que acabava por refazer as obras de Mary de forma livre, né, traduzia essas obras, e foi quando de fato começou a implodir aqui no Brasil a questão do voto feminino. E aí, com Leolinda Daltro, um tempo depois, se criou o Partido Republicano Feminista, que também foi um passo muito importante na luta pelo voto feminino e da participação feminina na política aqui no Brasil, porque mesmo que as mulheres não pudessem votar, né, as mulheres, as pessoas que poderiam votar eram apenas aquelas que poderiam ser eleitas, e não era o caso das mulheres, mas elas ainda assim criaram esse partido como forma de colocar uma certa pressão na sociedade, nos nossos representantes, para que se pudesse abrir essa forma igualitária de participação política, né, entre homens e mulheres. O que eu acho de interessante é que dentro dessa história, né, das mulheres na política, principalmente aqui pra gente, que estamos no Rio Grande do Norte, é a figura de duas mulheres extremamente importantes para a história, para a nossa participação hoje na política, seja de maneira direta, de fato, se candidatando e sendo eleita, como também o nosso voto. Né, a gente tem aí Celina Guimarães, aqui em Mossoró, uma cidade aqui do Rio Grande do Norte, que foi a primeira mulher eleita, a primeira eleitora, na verdade, no Brasil e na América Latina. E isso foi uma questão que foi aqui no Estado, uma lei que, de fato, não, diz que não há distinção dos sexos no ato do voto, né? E, assim, ela conseguiu representar uma massa inteira, que era até então inexistente, e, obviamente, representou algo que vinha no futuro. Porque a gente estava acostumado com a questão do voto de cabresto, do coronelismo, e ela acabou quebrando vários tabus e, de fato, exercendo, né, a cidadania e nos representando e vendo que no futuro algo ia de fato fazer sentido, ia mudar a nossa história. E não só ela, como a Alzira Soriano, que foi a primeira mulher eleita de fato, que foi em Lages, né, outro município aqui do estado. Ela tinha um pai que já participava da política, então a incluía, né, nos eventos, ela já tinha uma familiaridade no assunto, e ela era chamada de prostituta, achava que ela tinha um caso com o governo, porque ela foi eleita com mais de 60% dos votos. E tem até uma frase dela muito importante que eu acho interessante a gente falar, que ela diz assim: determinaram acontecimentos sociais do nosso Rio Grande do Norte e sua constante evolução da democracia fez com que mulheres, estas doces colaboradoras do lar, se voltassem também para colaborar de outra feição na sua obra política e administrativa. Ou seja, mostrando que as mulheres não têm só capacidade dentro do lar, mas também, como você falou, com estudo, com acesso à informação, a gente consegue alcançar vários lugares que a gente quiser. E, assim, é importante destacar que a Alzira, ela saiu no The New York Times como mulher, a primeira mulher eleita na América Latina. Ela, de fato, fez história e poucas pessoas falam sobre isso. Então, vamos aqui reiterar e parabenizar e agradecer por todas essas mulheres que fizeram história pela gente hoje. E, inclusive, quem segue a gente no Instagram, @direito por elas, _RN, vai poder conferir a história das duas no nosso quadro Elas, onde a gente consegue homenagear diversas mulheres que fizeram história e fazem a diferença até hoje no nosso dia a dia. E, assim, acho que além do voto, né, do poder de se eleger, foram grandes conquistas que nós tivemos
Além de, óbvio, as cotas de gênero, que Priscila vai poder conversar um pouquinho mais com vocês, mas reforçar, né, a importância da nossa participação dentro da política atual, não jogar nosso voto fora, porque sim, foi muito árduo e foi muito difícil a gente conseguir chegar onde a gente está hoje. Pois é, eu fico muito até orgulhosa em saber, em ver que o Rio Grande do Norte, né, nosso estado aqui, foi pioneiro nessa questão da participação feminina na política, né? Alzira Soriano, Celina Guimarães, Nízia Floresta, várias mulheres expoentes que conseguiram mudar a história de todo o país, né? Que são aqui do nosso estado. Eu, particularmente, fico muito, muito orgulhosa. E é interessante a gente fazer essa contextualização justamente para que a gente entenda de onde vem tudo isso, que não foi algo fácil. Óbvio que a gente fala aqui de forma muito resumida, né? Mas é muito interessante, eu adoro estudar sobre essa parte histórica da participação feminina na política. Adoro ver quem foram as pessoas que apoiaram, quem foram as pessoas que não apoiaram, dessas que a gente estuda nas aulas de história, que a gente vê aí nos jornais, que a gente vê aí nos livros, que tiveram participação nessa questão das mulheres na política e que às vezes eram totalmente contra, né, ou totalmente a favor, e a gente não sabe porque não é algo que a gente estuda, não é algo que a gente vê com frequência, né, esse assunto. Mas é de suma importância, né, a gente conhecer isso, até porque depois que eu passei a estudar sobre a participação feminina na política, eu criei como é que eu posso falar? Eu criei um acordo comigo mesma, Ana. Eu não anulo meu voto, eu não voto em branco, não perco de votar de forma alguma. Mesmo como a gente está agora nessa situação de polaridade total e está tudo muito estranho, mas mesmo assim eu não deixo de exercer a minha cidadania. Porque eu sei o quanto foi difícil, né, que hoje eu pudesse votar, para que hoje eu pudesse votar. Eu sei as mulheres que tiveram que dar suas vidas, entregar suas lutas, entregar suas famílias até, para que hoje eu pudesse ter esse direito. Então, eu não acho justo com a história e com essas mulheres que eu simplesmente não exerça porque, política é chato, eu não gosto de política. Política está em tudo, né? Principalmente para nós mulheres, que infelizmente temos que lutar muito mais para reafirmar os nossos direitos. Obviamente a gente não está obrigando a todo mundo, preciso gostar de política, não. Mas eu acho que entender o papel da política na nossa sociedade é importante para que a gente não deixe os nossos direitos de forma em aberto, né, na mão de qualquer pessoa. Até porque quando a gente não sabe, de fato, o que a gente precisa, fica muito difícil a gente exigir algo depois, Com né? certeza. Até um parêntese na sua fala, quanto à história, né? Eu, particularmente, na escola, não vi em momento algum a citação dessas figuras, dessas mulheres que fizeram parte da nossa política brasileira, especialmente aqui no Rio Grande do Norte. Então, é engraçado, é interessante que até mesmo para nos educar, né, tem todo esse filtro para tentar anular a existência, a luta de alguma mulher. E eu acho que, inclusive, o nosso papel aqui na TV, o nosso papel no Instagram, está sempre reiterando essa informação. Porque, como você falou, foram mulheres que deram as vidas, que lutaram, que tiraram seu tempo. E, assim, a gente jogar tudo isso pro alto, jogar tudo isso fora, desconsiderar como se a gente já tivesse tudo que a gente tem hoje de um dia para noite. E a gente não tem tudo ainda. Acho que as pessoas, elas têm uma mania muito feia de achar que nós mulheres sempre falamos de pautas femininas. Eu acho que se não formos nós falando, quem será? Né? E a gente vai sempre se acostumando com o pouquinho que a gente tem, com o pouquinho que nos é dado. E, obviamente, com as diferenças, as violências de gênero que a gente vê hoje. Acho que até nos últimos programas, quando a gente fala da existência do nosso projeto, o porquê dele existir, quando as meninas falaram sobre sororidade, tudo isso tem vinculação. E é até interessante que quando as mulheres elas ocupam cargos políticos, quando elas falam de pautas femininas relacionadas à violência doméstica, a políticas direcionadas às mulheres, as pessoas acabam dizendo: vocês só falam sobre isso, vocês não sabem dizer sobre outra coisa, porque só a gente sabe a realidade que a gente passa, só a gente sabe o quanto a gente precisa. Acho que nada mais fácil do que uma mulher falando do que as mulheres precisam. Então, é ter essa representatividade, é valorizar isso e levar a sério, porque é muito fácil ser homem num país em que homens comandam, homens
tem políticas públicas diferentes e nada é feito para nós. Então, reforçar isso, a importância de ter mulheres lá na frente, é também resguardar ao nosso futuro uma perspectiva muito melhor. É ver uma criança na escola ter vontade de fazer parte da política. A gente não vê isso hoje em dia. É muito difícil. A gente precisa alimentar e, obviamente, trazer mais para perto a política para os jovens. A gente está muito acostumado a entender que as informações que chegam para a gente sobre política são só na plataforma do Instagram, por exemplo. Mas não, a gente tem que pegar o gosto por ler jornal, escutar rádio, escutar debate, entrevista, saber quem são as pessoas que estão se candidatando. Não só escolher a pessoa de tal partido porque é de tal partido ou não é do outro partido, mas ver as políticas que estão sendo postas como proposta, entender o posicionamento daquela pessoa, porque tudo faz o conjunto acontecer da forma que deve ser. Então, acabei interrompendo você aqui, mas de fato a gente precisa ter mais contato com isso e valorizar a política no Brasil. Com certeza. Não, imagina. Mas eu acredito muito nisso também, né? Querendo ou não, a gente precisa sair da bolha e criar um pensamento holístico, né? Eu costumo sempre estudar os dois lados de uma mesma moeda para conseguir formar a minha opinião. E nem sempre aquela opinião vai ser a opinião que todo mundo está seguindo, né? Porque, principalmente em dias como hoje, né? Mais sombrios, que a gente não sabe muito bem para que lado seguir, fica mais fácil, é mais confortável perante a sociedade a gente seguir um caminho X ou Y e seguir o baile, né? Como as pessoas falam, seguir o que está todo mundo falando e não precisar se esforçar muito para aprender, para entender o que é que está errado, o que é que não é bem assim. Então, principalmente em dias como hoje, é mais importante que a gente estude, que a gente entenda e que a gente vá atrás realmente, não fique só acomodado, perdão, esperando as coisas chegarem até nós, né? E já voltando para o nosso assunto, né? Tivemos uma conquista recente que foi muito importante, mas que também abre paradigmas, né? Abre questionamentos. A gente não vai entrar aqui nesse mérito, né? A gente quer trazer apenas a parte educativa e falar de fato conceitos e tudo mais, mas fica a responsabilidade para cada um de vocês que nos assistem criar a sua opinião, né? Como a gente falou sobre esses assuntos. Bom, o que eu vou falar agora são as cotas de gênero na política, né? É algo recente, como eu falei, mas que de certa forma ajuda muito a participação feminina na política, porque ela estabelece essas cotas, estabelece que precisam ter no mínimo 30% de pessoas de cada gênero em um partido político. Ou seja, isso obrigou que cada partido no Brasil tivesse pelo menos 30% de mulheres. O que foi muito bom, porque de fato existiam partidos antes disso que eram compostos totalmente por homens, mas infelizmente, e aqui no Brasil a gente sabe como tem o jeitinho brasileiro, é um país corrupto desde a sua criação, então existem mulheres laranjas, existem desvios disso, existem as fraudes em relação a isso, então acaba abrindo muitos paradigmas. Muitas pessoas acreditam que as cotas de gênero elas são válidas pela questão da representatividade, né, e por tentar ajudar a mudar o pensamento, o mindset das pessoas que estão envolvidas na política e dos eleitores. Mas tem outras pessoas que falam que é algo desnecessário justamente porque a realidade é muito diferente do conceito, né? O que você acha, Ana? Exatamente, eu acho que as pessoas acabam se acostumando muito com o que é posto, né? Inclusive, até retomando o que você falou, a importância da gente fazer diferente e abrir margem para a inovação. E hoje muitas mulheres trazem essa inovação. O mundo político ele é composto por maioria de homens que já estão lá há bastante tempo e por mais que tenha essas cotas, são eles que fazem a manutenção de tudo aquilo. Então é muito fácil eles indicarem quem querem, pessoas que já são ali, que já têm algum tipo de relacionamento, de relação política, de interesses, e dificilmente vão querer inserir mulheres para falar de fato sobre mulheres, para ter uma representatividade, porque isso não dá lucro, digamos assim. Isso não vende o peixe do partido, isso não vende. As pessoas acabam não querendo se vincular a essas pautas, até mesmo por alguns movimentos que as pessoas acabam confundindo, né? Infelizmente, muitas pautas femininas, elas são
estigmatizadas e têm um padrão de, enfim, acontecimentos que as pessoas julgam ser muito errado. Acha que só por defender direitos femininos é de tal lado ou do outro lado não pode, se for do outro lado também tá fazendo errado. Então, as pessoas têm que entender que é preciso. Nós somos maioria no país, nós somos maioria no mundo, assim, e é vista claramente a diferença de tratamento. A gente costuma dizer que as mulheres são minorias, mas não minorias em quantidade, minorias em direitos. Por mais que tenha lá na Constituição Federal, todo mundo é igual perante a lei, blá, 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 mas cadê isso na prática? A gente vê isso com certeza em todo lugar que a gente vai, como a gente é tratada, como a gente é recebida, como olham pra gente, como a nossa figura é apenas de pessoas para ficar em casa cuidando dos filhos, sem nenhuma capacidade intelectual de desenvolver políticas públicas ou se ascender no trabalho. E até algo interessante quando eu falo em trabalho, a questão das diferenças salariais, que também são muito debatidas, fica também a reflexão para vocês pesquisarem e definirem uma opinião sobre isso, né? Acho que é muito de cada um, vocês têm liberdade para isso, a gente vem aqui colocando as ideias. Mas também a questão de mansplaining, manspreading, que as mulheres constantemente fazem, participam disso, né? Infelizmente. Que é quando elas são interrompidas o tempo todo, quando estão em uma fala importante, E na quando política isso é repetem. muito comum, né, amiga? Com certeza, lá no nosso Instagram tem um vídeo falando sobre isso. A ministra Carmen Lúcia, ela passou por isso. E ela até deu uma indireta para as pessoas que estavam no momento junto com ela, porque reiteraram uma fala que ela já falou, interromperam. Então, acaba, assim, anulando o trabalho da mulher, achando que ela não tem capacidade para falar sobre aquele tema, sendo que ela é totalmente capaz de falar sobre isso. Pesquisadora, tem mestrado, doutorado, mas isso não vale, sabe? É como se não de fato, não valesse e não levasse em consideração tudo que a mulher já passou para chegar até ali. Que não é difícil, que não é fácil, na verdade, né? É muito difícil. E eu acho engraçado porque até a gente mesmo já passou por isso desde que a gente começou a colocar nossa voz para jogo aqui no Direito por Elas, né? A gente fala sobre direitos femininos, a gente traz assuntos femininos para o nosso Instagram, a gente cria conteúdo sobre os direitos femininos e constantemente a gente vê, por exemplo, homens falar o que a gente está falando, mas de uma forma diferente, como se a forma que ele estivesse falando fosse mais correta. E às vezes a pessoa não é da área jurídica, por exemplo, mas mesmo assim acredita que a forma que ele está falando é mais correta do que a gente. Não só porque a gente é mulher, tá? Mas porque a gente estuda, a gente é da área jurídica, então a gente se capacita para falar o que a gente fala. E, além de tudo, somos mulheres, né? O que nos dá mais propriedade para falar sobre certos assuntos. E é muito engraçado quando a gente vê, né, um homem que, como falei, por vezes não é da área jurídica, vem nos corrigir de algo ou só falar da forma dele, algo que a gente está falando, como se a forma dele fosse correta e a nossa não. Então, isso é Isso. algo muito comum, é muito frequente, mas que é algo enraizado, né? Pode ser clichê, mas infelizmente é a realidade. Até, Então, rapidinho, até um ponto que você falou agora, não é questão da gente ser corrigida, porque a gente pode ser corrigida, de fato estamos erradas, sim, mas a gente vê coisas que tá claro, isso é um fato, ou até mesmo são sentimentos nossos, é subjetividade, e tentam levar isso como algo errado, como algo inválido. Às vezes a gente tá falando sobre o que é feminicídio, o que é violência psicológica, o que a gente passa nas violências psicológicas. Não é assim que funciona. Você tá num relacionamento que você quer e, cara, quem tá passando pela situação somos nós, somos mulheres inseridas em realidades que muitas das vezes não nos favorece. Então, é saber chegar, é saber conversar. Obviamente, a gente não vai ficar desmerecendo qualquer tipo de correção que nos é feita, porque nós somos humanos e erramos, mas é a forma que isso é feito. É a forma que nós, como sim. estudantes, está no ambiente, aqui na TV ou no próprio Instagram, levando um tema que muitas das vezes é polêmico, e as pessoas querem achar uma brecha para poder falar mal, ou desmerecer ou desqualificar aquela pauta. E é muito difícil ser jovem, ser mulher, para poder falar disso. Colocar aqui o rosto para jogo, colocar a cara a tapa, é muito difícil. Então, eu sei que o que a gente faz aqui incomoda muita gente, mas eu acho que quando incomoda é porque tá fazendo efeito, tá fazendo valer o que a gente tá fazendo. Pois é. E então vamos para o nosso intervalo agora, né? E para quando voltarmos, teremos mais conteúdo sobre a participação feminina na política. A gente volta já. E
E aí, pessoal, voltamos aqui com mais um bloco do programa de hoje, tratando de participação feminina na política, seus pontos positivos, as dificuldades que são enfrentadas. A gente já falou um pouquinho sobre cotas de gênero, sobre a contextualização, de como chegamos até aqui para ter o direito de votar, para ter o direito de se candidatar, né? E seguindo aqui com o nosso programa, eu acho que é de suma importância reiterar a nossa participação na política no quesito voto e poder se eleger, né? Acho que foram mecanismos utilizados para que as mulheres pudessem se inserir mais ainda em outros âmbitos da sociedade, diferente de trabalhar, né, em casa, de cuidar dos filhos. A frase que a gente falou de Alzira Soriano, que foi a primeira mulher eleita, e Celina Guimarães, que foi a primeira mulher a votar, inclusive aqui do nosso estado, Rio Grande do Norte. E assim, obviamente que os votos e as cotas vieram para poder inserir cada vez mais as mulheres, por mais que de forma obrigatória, né, ter essa participação para forçar as pessoas a pensarem mais sobre isso, inserirem as mulheres nisso, faz com que a gente tenha uma perspectiva de futuro, né, para que lá em 2050, que é onde as pessoas acreditam que as desigualdades entre homens e mulheres acabem, isso de fato chegue, né? E por mais que nos partidos precisam existir menos de, no mínimo 30% da participação de ambos os sexos no partido, e no máximo 70%, obviamente, a gente vê que é complicado, porque segundo dados do TSE, 50% dos filiados a partidos são mulheres, mas a maioria das pessoas que fazem parte de tudo isso são homens e que já estão lá há muito tempo, e a manutenção é feita por esses homens. Então, dificilmente eles vão querer fazer essa reciclagem e essa inserção de mulheres, né? Para, de fato, trazer a representatividade, que a gente vê que é muito complicada. Então, isso acaba sendo difícil da nomeação de novas pessoas, para a gente acreditar que alguma mulher possa estar lá com a gente, porque acaba sendo lógico, né? Um homem está lá há muito tempo, para ele tá bom do jeito que tá. Então, que diferença faz, né? Eu faço aqui a manutenção, eu escolho tais pessoas e por mim tá tudo bem. Né? Eu acho que isso é um dos maiores problemas. Como a Priscila falou, a questão da corrupção também influencia muito. Porque, por exemplo, falta investimento nas campanhas políticas femininas. É muito fácil ter no mínimo 30% de mulheres nos partidos, mas será que o investimento ele vem igual para todo mundo? Como Priscila falou, muitas mulheres acabam sendo laranjas, sem querer ser. Às vezes eu quero lá, eu quero me candidatar, eu quero ser eleita, eu quero lutar pelas mulheres, eu quero políticas de educação, saúde, investimento, infraestrutura, tudo isso, mas quem disse que a distribuição do dinheiro é feita da mesma forma? O repasse desse capital que vem para a sigla, para o partido, para essas pessoas que estão se candidatando, né? Porque sem investimento não há campanha justa. Se a gente falar que há, é simplesmente aceitar que do jeito que tá bom. Não é. A gente sabe que as pessoas se tornam laranja sem querer ser, só para de fato conseguirem levar o partido para frente. E aí o nome fica esquecido, não consegue levar as políticas que interessam de fato, né? Um ponto também que a gente considera importante, eu acho que Priscila pode até falar um pouco sobre isso, é a divisão sexual do trabalho. A gente nasce e cresce com o ideal de ficar no fogão, né? Cuidar dos filhos e ficar em casa. Enquanto o homem, ele é visto como o que vai para o público, né? Que vai para fora de casa, que vai lutar pelo pão de cada dia, que vai trabalhar, mas a mulher também pode fazer isso. Eu acho que o espaço público, ele pode, de fato, ter a participação dos dois quando essa divisão sexual é feita de maneira igual. As mulheres, elas, de fato, ficam mais em casa com os filhos para o homem poder trabalhar. E se os dois quiserem trabalhar? Eu acho que essa divisão de poder ficar um tempo com o filho, ajudando em casa também, vai dar oportunidade para os dois trabalharem. Vai dar oportunidade, inclusive, para aquele filho ter um futuro melhor, obviamente. Vai ser mais investimento dentro de casa, as pessoas vão conseguir se desenvolver individualmente nos seus trabalhos para que todos possam dar a importância para o familiar, né? Assim, muitos pais acabam, inclusive, não tendo uma relação tão boa com os filhos por essa atividade de trabalho que não tem fim. Ausência. E exatamente, a ausência de um não vai ser suprida por ter uma mulher o tempo todo em casa. Então, é preciso ter esse equilíbrio entre o homem e a mulher, tanto no trabalho quanto em casa. Porque isso acaba desestimulando. Cara, eu quero muito trabalhar. Eu quero muito participar da política, mas eu tenho meu filho. E não que isso seja um peso, mas é um peso que é colocado sobre ela da sociedade.
do homem ter que trabalhar e você ter a obrigação de ficar em casa, não poder mexer seus pauzinhos para nada que você quer na sua vida e se acomodar com aquilo. É muito fácil se acomodar com isso. Então, acho que essa divisão ela deve ser bem feita de maneira equilibrada. Todo mundo tem direito de participar da política, de ter ideias, enfim. E a gente vê isso muito com a nossa família, né? Com as nossas avós que foram donas de casa, que não trabalharam, talvez até por querer, mas talvez por achar mais importante e considerar isso mais válido ficar em casa. E tá tudo bem, cada um tem a sua escolha, mas isso acaba desestimulando claramente qualquer tipo de trabalho que a mulher queira vir a desenvolver, né? O que você acha sobre isso, Priscila? Pois é, falando um pouquinho sobre o que você começou inicialmente falando, né? Eu acho que está tudo ligado ao nosso pensamento, ao nosso contexto histórico, né? Ainda é algo muito recente tudo isso. A gente fala assim como se fosse muito antigo, mas a gente começou a votar Uhum. em 1932. Estamos em 2020. 32, dependendo aí da idade de cada um de nós, mas foi a nossa avó, até mesmo os nossos pais. Então, é muito complicado você refletir justamente que a gente está nesse início ainda, no início ainda dessa trajetória. 2020, por exemplo, as eleições municipais foram as que mais nós tivemos mulheres se candidatando, mas das 26 capitais, somente uma mulher foi eleita prefeita. Então, essas eleições agora, a gente tem uma nova perspectiva, né, essas de 2022, a gente tem uma nova expectativa de que as coisas melhorem, mas ainda assim é algo muito superficial. A gente vê que as mulheres tentam, mas elas ainda são desacreditadas. A gente ainda vê mulheres e políticas tendo que morrer, né? Não entrando em fins políticos, nada disso, mas realmente de se refletir, por exemplo, uma morte como a de Marielle, uma mulher política e tal, defendendo os direitos, enfim, das pessoas que ela representava, das pessoas que a escolheram como representante. E isso mostra que ainda assim há um certo desvio, um certo preconceito de tudo isso que a gente vive, né? E que é algo que se a gente não se impor, não for atrás, não falar, não ser repetitiva, não ser clichê, fica difícil de fato ocupar esses espaços que são muito importantes. Como a Ana falou, nós somos maioria no Brasil, mas somos minoria na política. A gente já vê que tem algo errado daí. Não que a gente precise, de fato, ser a maioria na política, mas eu acho que só em ter um pé de igualdade seria interessante. Então, esses pontos são pontos aí que a gente joga para que a gente reflita, né? Para que a gente pense sobre, para que a gente estude e vá atrás. E como eu falei no começo, no bloco anterior, que a gente cria o nosso próprio pensamento, né? Um pensamento holístico sobre tudo isso. Pois é. E quando a gente fala também sobre esse desestímulo, né, que você falou, as mulheres ficam desacreditadas, né? Vem aí a violência política de gênero, que também é um dos motivos que levam a baixa participação feminina na política. Nós estivemos no Instagram numa live com a deputada Cristiane Dantas, né? E nesse debate a gente pôde falar sobre várias questões e várias dores de mulheres na política, de toda a trajetória dela e de estar lá até hoje tentando representar e dar voz. E ela falou, obviamente, aquilo que eu já tinha falado, você sempre fala sobre violência doméstica, você sempre fala sobre mulher. Exatamente, ela está lá como uma das poucas mulheres, então ela tem como poder tratar sobre esses assuntos e lutar por isso, né? Ter alguém ali na nossa frente lutando por nós, nos representando, dá um ar de perspectiva, né? De assim, ai, pelo menos tem alguém ali por mim. Porque dificilmente você vai ver um homem falando sobre pautas femininas. Né? E se existir, ótimo, parabéns. Mas óbvio que para dar essa ideia de visão, de futuro, de perspectiva, uma mulher com certeza consegue representar muito mais. E dentro desse preconceito de gênero, são muitas mulheres desestimuladas, como eu falei, invalidadas nas suas falas. Você tem certeza que você quer entrar pra política? Isso não é ambiente para você, não. Então é algo que as mulheres ficam com medo, elas ficam muitas das vezes inseguras e desistem, né? E isso é muito triste. Às vezes um sonho da pessoa participar da política e só entrando nela para ver como essa pessoa se sairia, como essa pessoa vai estar inserida no contexto. E vir outras pessoas tentando desestimular e fazer a pessoa desistir e conseguir é muito triste. Então que a gente consiga apoiar mulheres na nossa cidade, tanto no empreendedorismo, como, enfim, nos setores das áreas da vida que elas queiram, mas também na política.
né? Porque nada melhor do que elas lá na frente para poder falar da gente, né? E aí, agora, a gente decidiu trazer para vocês os motivos pelos quais as mulheres devem participar da política e por que a gente deve olhar para elas. Trouxe alguns pontos aqui para discutir com vocês, eu quero saber também a opinião de Ana. O primeiro é que os estudos indicam, né, e aí teremos todas as fontes lá no nosso Instagram e aqui com a TV Erga vocês podem mandar as dúvidas e os questionamentos via e-mail ou lá no nosso Instagram, @direito por elas, _RN, né? Mas esses estudos indicam que as mulheres propõem 3,5 vezes mais projetos e políticas públicas voltadas às mulheres, que é o que a Ana falou, né? Realmente é muito mais fácil uma mulher propor um projeto de lei, enfim, uma política pública que seja voltada aos direitos femininos, à violência doméstica, do que um homem. Isso não é algo que está muito longe do nosso imaginário, né? É algo meio que óbvio. A gente sabe que é nítido, né, que uma mulher vai se importar muito mais com os seus direitos do que um homem, como a Ana falou. E é interessante porque a gente às vezes ignora isso. Eu já vi, por exemplo, muitos homens com propostas, enfim, promessas nesse sentido, mas a gente sabe que quando é eleito, quando de fato ocupa seu poder, seu espaço, as prioridades são outras. Então, é algo a se observar realmente, né? Outro ponto é que os estudos indicam também que as mulheres investem mais em saúde e educação. Então, quem tem essas pautas como prioridade, que é o meu caso, por exemplo, eu acredito muito na educação como transformador da sociedade. Então, ver que realmente numa pesquisa mundial, não só aqui no Brasil, tá? Esses dados que eu tô falando para vocês, as mulheres elas acabam investindo mais em saúde e educação. Então, é algo também a se observar, se essas forem pautas importantes para vocês nesse ano eleitoral, né? Procurar pessoas que tenham essas pautas como, enfim, como projetos, como foco realmente na campanha, né? E acabar optando por seguir essa linha. E aí os estudos indicam mais uma vez que as mulheres investem mais, mas também, óbvio, são pautas gerais que os homens também acabam se dedicando, né, se debruçando. Outro ponto é que, segundo a ONU, a gente só vai conseguir a paridade política de gênero em 2057, o que é muito longe. Eu acredito que seja muito longe, né? Essas coisas precisam ser feitas o mais rápido possível no que depender de nós, assim. E a gente pode antecipar isso elegendo mais mulheres, incentivando isso. A gente ouve muito, a gente escuta muito que são pautas clichês, né? Que a gente já está falando muito, repetitivo e tal. Não a gente em específico, né? Mas a sociedade como um todo, que está muito repetitivo esses assuntos. Mas se não for repetitivo, as pessoas não vão parar para ouvir, as pessoas não vão parar um belo dia de domingo, abrir o computador e estudar sobre a participação feminina na política, né? É algo que quando a gente vê de forma aleatória na rede social, numa live, num programa de TV, a gente acaba por refletir, caramba, verdade isso, né? Nunca tinha pensado dessa forma. E aí sim, tendo esse ponto de inflexão na mente, a gente acaba indo atrás. Então é algo que se a gente não fizer por nós, ninguém mais vai fazer, né? A nossa história está aí para isso. Inclusive, eu gosto muito de falar sobre a criação da Lei Maria da Penha quando eu falo sobre isso, justamente porque a Lei Maria da Penha foi algo que não foi nos dado, não foi um presente. O Brasil foi obrigado a criar a Lei Maria da Penha, justamente com o que prova, né, que o mundo, o nosso país, a nossa política, ela não está preparada e ela não tem interesse em mudar certas realidades. A gente que tem que ir lá e tomar o que é nosso, né? Enfim, obviamente de forma pacífica e enfim. Mas é algo interessante a ser falado justamente para quebrar esse discurso, né, de que já falou demais, já está repetitivo, todo mundo já sabe sobre isso. Todo mundo já sabe sobre isso, mas será que as pessoas estão colocando em prática? Será que se a gente parar de falar, as pessoas vão ter
a vontade de buscar? Será que elas vão parar para pensar sobre isso, parar para estudar? Será que se a gente não levar isso para a sala de aula, aquelas crianças, elas de alguma outra forma dentro da sociedade vão entender esse conteúdo vai chegar até eles, né? Como eu e Ana falamos, a gente não teve nenhum, eu não lembro de nenhuma aula de história, aula de filosofia, de sociologia, onde eu entendesse o mínimo sobre a participação feminina na política ou sobre essas mulheres que foram expoentes. Pelo contrário, se não fosse a universidade ou os meus projetos enquanto propósito mesmo aqui no Direito por Elas, eu não saberia disso que eu sei. E é algo que eu também escuto de muitas pessoas. Nossa, eu não sabia absolutamente nada sobre isso, porque eu realmente não foi algo que chegou até mim. Peraí, eu espirrar. Eu tô quase. Passou. Calma. Aí eu queria só fazer um parêntese, tá? Eu posso já entrar falando? Pode, eu vou falar agora. Vai, fala. Peraí. Exatamente, Priscila. E assim, o nosso papel, né? A gente tem noção da responsabilidade que a gente tem com o nosso Instagram, com o nosso projeto, que se iniciou no Instagram, com o cunho educacional, mas obviamente nos vieram outras responsabilidades que a gente obviamente abraçou e está seguindo até hoje. E a gente sabe a importância de falar sobre isso, por isso nas nossas aulas a gente consegue trazer pontinhos de reflexão para as pessoas entenderem o quanto é diferente, né? É até curioso o caso do nosso Senado, né? Que apenas em 2016 eles conseguiram a construção de um banheiro feminino. A bancada feminina do plenário conseguiu a construção de um banheiro feminino em 2016, sendo que a primeira mulher eleita foi em 1979, Eunice Michiles, o nome dela. Ou seja, quase 40 anos depois, o mínimo, um banheiro, não era construído. Então as mulheres elas tinham que usar um banheiro no restaurante anexo ao plenário. E isso prova o quanto o Brasil ele não estava pronto para receber mulheres na política. E assim, é muito interessante as pessoas desconsiderarem isso e acharem que é besteira, que é repetitivo e a gente não pode falar sobre isso, mas a gente deve falar sobre isso. Principalmente quem estuda ou se interessa, deve, em conversas assim, com os amigos, onde for, poder falar sobre isso. Obviamente que de maneira pacífica, né? Também não adianta a gente sair xingando as pessoas, sendo delicadas, porque isso não vai levar de fato a lugar nenhum. A gente precisa mostrar. Só afasta mais, né? Exatamente, só afasta mais. Inclusive a pautas femininas. E isso até revolta, né? Muitas das vezes, porque em outras pautas tudo é levado em consideração, né? Independente da forma que é dita. Mas quando é algo em relação às mulheres e a gente tenta colocar de uma forma mais agressiva, tudo afasta, né? É muito fácil a gente dizer, ai, é porque também querem descer goela abaixo todas as informações. Não vou querer saber disso e tal. E outra coisa que eu acho interessante é porque quando mulheres são eleitas, elas são muito mais julgadas do que os homens quando estão lá em cima. Ah, você não é mulher? Então por que você é corrupta? Cara, as mulheres também têm direito de ser corrupta, né? Digamos assim. Porque diversos homens são corruptos, mas quando se vê uma mulher corrupta, é um problema. Foi até o que a gente conversou na live com Cristiane. Ela não tem o direito de errar, seja nem com corrupção, mas qualquer tipo de erro, qualquer erro de fala já é julgado. Já é dito, você é mulher, você não tem noção do que você tá falando, sai daí, o que tá fazendo em cima? E assim, o tempo todo essa violência de gênero é praticada e a gente tem que engolir, assim, né, tudo isso. É porque, na verdade, Ana, eu acho que as pessoas elas tentam buscar uma brechinha para desmerecer e deslegitimar algo que foi construído, enfim, por uma mulher, né? Justamente por esse ideal de que não é um espaço feminino, né? Obviamente isso já está mudando, mas a gente está falando num aspecto geral, né? E, infelizmente, essa é a realidade. Essa curiosidade sobre o banheiro do plenário, eu achei muito interessante e, como você falou, realmente mostra como o Brasil e a nossa política não foi criada, não foi iniciada, a nossa democracia não foi feita para receber mulheres. Isso é nítido. Isso é nítido. E pensar assim, você acaba entendendo um pouco mais de como era o pensamento das pessoas antigamente e acaba se reiterando até hoje, né? Justamente porque os políticos mais
fixados hoje, mais estabelecidos, mais antigos, são os mesmos de antes, né? E é engraçado porque se não tinha um banheiro feminino lá no plenário, isso significa que eles não buscavam não só não eleger mulheres, mas também não receber mulheres. Não é, definitivamente não seria um espaço feminino, nem para uma mulher que quisesse ir lá, enfim, conhecer, entender, pesquisar, estudar sobre aquilo, né? O que é de se refletir. E, enfim, continuar buscando, continuar pesquisando, continuar estudando, né? Porque, de fato, o conhecimento é algo que ninguém pode tirar de nós, né? Enquanto os direitos, a gente já não tem tanta certeza assim. E sobre a violência de gênero, a gente vê outras situações, né? A gente teve esse ano no Brasil a deputada Isa Pena sendo assediada, enfim, no exercício da sua profissão, no exercício do seu ofício, por outro colega de trabalho, de política. O que é muito complicado, né? Isso também me faz refletir sobre como a gente ainda tem essa questão de ser sexualizada, inclusive quando estamos em espaços de poder, espaços políticos, né? Porque ainda assim, mesmo estando ali em igualdade, né, eleita, representando a sociedade, representando as pessoas que a elegeram, ainda acontece isso, né? E eu acho que é uma dor que todas nós levamos, né, infelizmente, porque ainda não somos respeitadas, mesmo que eleitas, o que é delicado. Mas eu acho e acredito, né, tenho fé que as coisas vão melhorar. Estou com uma expectativa alta para as eleições desse ano, vi muitos partidos e de diferentes opiniões, e, enfim, vertentes políticas de direita e de esquerda, vi muitos partidos investindo nos pré-candidatos, capacitando os pré-candidatos, né, o que é muito bom, porque independente da nossa opinião política ou do nosso partido, enfim, independente de qualquer coisa, eu acho que a participação feminina na política é um espaço de todos, né? Nós temos mulheres na sociedade que são de direita, nós temos mulheres que são da sociedade que são de esquerda, que são de centro, e essas mulheres, independente de onde elas estejam, dos espaços, se for uma mulher conservadora, uma mulher que não é, elas precisam ser representadas, os seus direitos precisam ser garantidos. Então a gente precisa, de certa forma, ficar feliz e incentivar essa participação feminina na política em todos os lados, em todas as vertentes, de todas as formas, precisamos incentivar os seus direitos, porque no final das contas nós somos todas mulheres e a política precisa ser para todas nós, ela é para todas nós. Então acredito que o caminho é bem esse, né? Independente de qualquer rixa e polaridade que estejamos vivendo, nós precisamos nos unir pelos nossos direitos em comum. Com certeza. E assim, o Brasil ele é diverso em tudo que ele faz, em todos os aspectos sociais, políticos, econômicos, étnicos, enfim. Então, nada melhor do que ter essa representatividade em todos os lados, para que todas as mulheres, de direita, esquerda, de centro, sejam representadas. Porque elas têm direito de ser representadas. Eu acho que a maior reflexão que a gente tira do programa de hoje é entender essa representatividade. Será que tá bom mesmo? Será que diante de tudo que a gente está vendo nos últimos dias, toda essa violência, toda essa questão do aumento do feminicídio, da violência psicológica e tudo isso, será que de fato tá igual? Será que de fato tá bom de falar disso? As pessoas já sabem disso? E eu digo para vocês que não, porque a gente chega nas palestras que a gente dá, na temática de violência, de política, jovens que não sabiam nem que isso era errado. Achavam que ver a mãe levando uma tapa era comum, porque é do dia a dia dele. Então, é preciso educar as pessoas. É preciso que projetos, que pessoas que têm poder de influência falem sobre isso. Nós jovens estamos acostumados a entender que o Instagram é a única forma de receber informação, mas lá no Instagram, também em toda outra plataforma que a gente vai usar, é muito direcionada, né? A um lado só. Você não vê a realidade dos dois lados. É muito polarizado, como você falou, é muito fácil aceitar a informação que chega para lá em 10 segundos e não buscar e não estudar. Nós somos muito burros em sentidos políticos, sabe? Nós jovens só se preocupam com postar foto, assistir stories, fazer live. Mas o que importa para o nosso futuro, para saber como é que a gente vai estar daqui a 5, 10 anos, é sentar a bunda na cadeira e ler um pouco sobre isso. Pesquisar, sei lá, no período político, quem são os que estão ali para tentar me representar. Será que eu, de fato, pareço com algum deles? Será que ele me representa? E a gente levar em conta que tudo isso só vai refletir em nós mesmos, nos nossos direitos, nas pessoas que vão estar lá, com o nosso
poder nas mãos, né? Com tudo que a gente pode fazer por nós, são eles que estão fazendo. Porque não tem como eu e Priscila enfim, todo mundo tá lá em cima querendo dizer e desdizer as coisas. Vão ter pessoas representando e que seja alguém que, de fato, se pareça com seus ideais, né? Então, eu acho que é isso. Esse foi o nosso programa de hoje. Direito por Elas aqui na TV Erga Omnes. Para mais informações, para mais debates, para mais conteúdo, nos acompanhe no Instagram, arroba Direito por Elas, _RN. E é isso, até a próxima pauta, até o próximo programa. E um bom final de semana para vocês. Aqui é Dia das Mães hoje. E espero que todo mundo aproveite, reflita e consiga aí exercer sua cidadania nessas eleições de 2022. Pois é, pessoal, um abraço para vocês. Feliz Dia das Mães para as mães de todos. E que a gente consiga levar essa ideia para frente e refletir um pouquinho sobre toda a temática que a gente abordou hoje. Então, acompanhe a gente no Instagram. Qualquer dúvida, entra no direct. E se você quiser ajudar e contribuir com o projeto, a gente vai estar lá te esperando. Então, um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.